Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo Ávila e hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre gordura localizada, possíveis tratamentos dessa gordura localizada, tipos de gordura, tirar algumas dúvidas de vocês em relação a isso. Separei um conteúdo aqui, onde nós vamos falar de gordura localizada, efeitos fisiológicos, recursos de eletroterapia e combinações de tecnologias. Qualquer dúvida que você tiver, meu Instagram é @drricardoavila, né, Dr. Ricardo Ávila. Então, só seguir lá, manda um direct, que eu vou ter o prazer de responder suas dúvidas em relação à redução de gordura localizada com eletroterapia. Vai ser o tema da nossa aula de hoje. Colocar aqui os slides para vocês. Bom, separei um conteúdo aqui, onde nós vamos falar sobre gordura localizada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Trava um pouquinho aqui. Se vocês perceberem aí, tá aí o curso Lipoparme. Então, eu estou dando aqui parte do meu curso para vocês, Lipoparme, que é o programa Ávila de Redução de Medidas. É um conjunto de técnicas, nada de protocolo fechado, né? Então, é um conjunto de técnicas onde nós unimos recursos da eletroterapia para potencializar a redução de gordura localizada. Olha só, que interessante. Então, vou passar parte para vocês desse curso que vocês estão ganhando. Aproveita essa quarentena para estudar bastante. Então, quando a gente fala em gordura localizada, eu sempre falo que o perfil de paciente que deveríamos tratar seria esse perfil que está aparecendo aí para vocês. Ó. São pacientes que apresentam gordura localizada, mas que estejam no seu peso ideal. Então, esse seria o perfil de paciente ideal. Porém, na nossa prática clínica, a gente não recebe só esse tipo de perfil, né, de paciente que tem ali gordura localizada. Muitas vezes são pacientes que apresentam aí um sobrepeso elevado, chegando até mesmo graus de obesidade. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de paciente que eu vou tratar. Exemplo, se for um paciente com sobrepeso muito alto, um paciente obeso, são pacientes que tendem a ter mais um processo inflamatório. Por quê? O tecido adiposo branco, ele secreta mediadores inflamatórios, como interleucina 6 e TNF-alfa, que pode exercer, então, efeitos a nível sistêmico. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com técnicas que estimulam muito a inflamação no meu paciente, aonde esse paciente apresenta já quadros inflamatórios. Exemplo, um paciente obeso. Então, muito cuidado com o recurso que você vai utilizar. Por quê? Dentro da eletroterapia, nós temos recursos que podem estimular lipólise, apoptose e necrose. Então, qual que é o recurso que você está utilizando? O que esse recurso ele está gerando no seu paciente? Então, muito cuidado em relação a isso. Por isso, eu sempre falo que eu preciso entender muito bem de eletroterapia, entender de fisiologia, para me saber o que eu vou indicar para o meu paciente. Por isso, se tivesse aí uma lista de coisas mais importantes dentro da eletroterapia, quando eu vou utilizar esses recursos para trabalhar com o meu paciente, eu falo que seria muito importante a gente fazer uma boa avaliação. E, às vezes, os profissionais pecam bastante nessa avaliação. Por isso, recentemente, eu disponibilizei um e-book, onde esse e-book foi de forma gratuita, e falamos muito sobre a avaliação lá nesse e-book. Eu deixei dicas de como avaliar bem o paciente dentro aí das disfunções estéticas corporais e também faciais. Então, faça uma boa avaliação do seu paciente. Isso é fundamental, tá? Então, primeiro passo, faça uma boa avaliação para você saber qual técnica que você vai indicar. Basicamente, nós vamos ter dois tipos de gordura, o unilocular e o multilocular. Unilocular é um tipo de tecido onde ele vai ser muito comum em adultos e ele tem uma função de fortalecimento de ATP. Já o multilocular, ele vai ter uma função em mais de termogênese, é muito comum encontrarmos em recém-nascidos, tá? Então, tem mais um aspecto. Regiões mais comuns de desenvolvimento de gordura, de acúmulo de gordura. Nós temos basicamente o tipo ginoide e o tipo androide. Porém, nós podemos ter homens com característica ginoide e mulheres com característica androide, ou pacientes que a gente fala de forma mista, que
pode apresentar essas duas características. O que isso traz de informação para a gente? A gente precisa entender o seguinte, que muitas das vezes os pacientes que vão nos procurar vão querer tratar literalmente essas regiões onde acumula mais gordura. E essas regiões que acumulam mais gordura, elas têm muito uma relação aí por questão hormonal e o tipo de tecido adiposo, que nós vamos falar sobre isso, que é o tecido adiposo superficial e o tecido adiposo profundo. Então, nós temos tipos de tecidos diferentes e com características diferentes e que vão responder de forma diferente aos estímulos de eletroterapia. Bom, então, continuando aí, quando a gente fala em gordura localizada, nós temos dois processos que são fundamentais a gente entender, que é o processo de lipogênese e o processo de adipogênese. Quando eu falo em lipogênese, o que seria essa lipogênese? Vamos falar primeiro aí nesse processo de lipogênese. Vou até pular aqui um pouquinho para a gente falar sobre lipogênese. Então, quando eu falo em lipogênese, o que seria? Seria o acúmulo de gordura, né, de triacilglicerol dentro do meu adipócito. Então, eu tenho lá minha célula de gordura. E essa célula de gordura, por vários fatores, excesso de consumo de carboidrato, que vai passar por um processo de metabolização, onde eu vou ter a síntese de triacilgliceróis lá no fígado e armazenamento desses triacilgliceróis dentro do meu adipócito. Então, isso é o processo de adipogênese. Armazenamento de triacilglicerol dentro da minha célula de gordura. E essa célula de gordura, ela pode ir aumentando de tamanho. E essa célula de gordura, ela chega num certo preenchimento, ela chega num certo tamanho que começa a sinalizar pré-adipócitos, que são células que não são um adipócito ainda, mas estão ali, prontinhas para virar um adipócito maduro. E o que acontece? Quando eu encho demais essas células de gordura, quando eu passo demais por um processo de lipogênese, eu começo a sinalizar esses pré-adipócitos. E esses pré-adipócitos vão se diferenciar e tornar um adipócito maduro. O que acontece? Eu tenho novos adipócitos. E esse é um processo chamado de adipogênese, que são novos adipócitos ali no meu tecido. Então, um paciente ele pode ter tanto lipogênese, que é o acúmulo de gordura dentro das células que já existem, como ele pode ter novas células de gordura. E isso, mesmo no indivíduo adulto, ele pode ter, sim, um processo de adipogênese. Então, é algo que eu tenho que tomar muito cuidado. Ah, eu fiz uma lipoaspiração, eu fiz uma técnica que estimulou a morte da célula de gordura. Não interessa. O cuidado do paciente ele precisa ser o mesmo. As precauções, o home care que você vai passar para ele é fundamental. Por quê? Porque senão ele vai voltar de novo a acumular gordura localizada, né? Isso é um processo fisiológico. E eu posso ter processo de adipogênese também, novas células de gordura. Então, a orientação pós-tratamento ela é fundamental, principalmente quando eu estou estimulando, quando eu estou fazendo técnicas que estimulam lipólise, que nós vamos falar sobre isso, tá? Então, essa é uma outra dica que eu dou para vocês. Oriente muito bem os seus pacientes para que realmente tenham uma perda de gordura localizada e isso seja permanente. Existe uma divisão da hipoderme, isso que é interessantíssimo a gente falar, porque essa divisão da hipoderme, ela vai nos dar sinais aonde que acontece a celulite, por exemplo. Então, quando eu vou tratar um paciente de na área corporal, eu preciso entender sobre essa divisão da hipoderme, para assim eu conseguir gerar bons resultados, entender de fisiologia em si, né? Bom, então alguns artigos mostram que existe uma divisão da hipoderme em tecido adiposo superficial, que é esse primeiro quadro que eu estou mostrando para vocês, e tecido adiposo profundo, que é esse segundo quadro que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá para o primeiro quadro, voltar aqui. Tecido adiposo superficial, ele tem algumas características importantes. Olha só, ele vai revestir praticamente todo o corpo. Ele tem lóbulos adiposos ovais, poligonais, bem organizados. Então, ou seja, ele é um tecido mais organizado. E os seus septos fibrosos, eles são conectados à derme. Ou seja, ele tem muito tecido fibroso. E esse tecido fibroso é conectado ali à minha segunda camada, que é a derme. Então, é nesse tecido aqui que acontece a celulite. Por quê? A celulite, ela acontece muito, o principal fator aí é da
da celulite é edema, e fibrose dos septos interlobulares, que são esses septos fibrosos. Eles ficam mais rígidos, mais endurecidos, e eles são conectados aonde? Na derme. Então, se eles estão mais endurecidos, o que ele começa a fazer na derme? Ele começa a tracionar, formando, então, as ondulações. Então, a celulite, ela acontece muito no tecido adiposo superficial. Aí nós vamos ter vários tipos de celulite, né? Celulite flácida, edematosa, fibrótica. Eu preciso entender isso quando eu vou tratar, mas esse já é um outro assunto para a gente abordar. Aqui tem uma informação muito importante, que é a última aí do tópico, que ele diminui de espessura com emagrecimento. Esse tecido, ele é um tecido que quando o paciente passa por um processo de emagrecimento, ele diminui de espessura com esse emagrecimento. Então, olha só que interessante. Esse tecido, ele passa, então, por um processo de diminuição de espessura com emagrecimento. Diferente do tecido adiposo superficial, profundo, que ele já é mais resistente nesse processo. Então, olha lá, tecido adiposo profundo. Olha que interessante, quando eu falo em tecido adiposo profundo, ele não está presente em todas as regiões. E a sua distribuição depende muito do sexo e da idade. Então, ele é o grande responsável por aquele aspecto que eu comentei com vocês, que é o aspecto de ginoide e androide. Então, ele é o grande responsável, porque sua distribuição depende aí se é homem, se é mulher, então tem uma grande relação com a parte hormonal. E esse tecido aqui, ele é um tecido aonde ele diminui, ele tem na verdade, ele é mais resistente ao emagrecimento. Então, ele é mobilizado numa taxa menor durante o emagrecimento. Isso traz informações interessantes para mim? Sim. Sabe aquele paciente que já fez uma bariátrica e que emagreceu bastante, mas que ficou uma gordura localizada ali em algumas regiões e isso não sai de jeito nenhum? E esse paciente provavelmente apresenta tecido adiposo profundo. Por isso está ali. Firme aquela gordura ali, né? Eu sempre falo que não sai de jeito nenhum. Aí nós podemos entrar com técnicas específicas aí nessas regiões. E é importante eu pensar em técnicas que geram um processo inflamatório maior, para que realmente haja uma destruição aí dessas células de gordura. Porque se eu entro com técnica que faça somente lipólise, o que é lipólise? Somente a quebra do triacilglicerol, a célula de gordura, ela permanece. Então, se esse paciente já acumula gordura em algumas regiões, isso significa o quê? Que eu tenho menos receptores de lipólise nessa região. Então, se eu entro com técnicas que vai lá e faça lipólise, o que eu vou estar gerando? Não vou estar gerando, na verdade, porque ele tem menos receptores de lipólise. Se tem menos receptores de lipólise, eu vou ter uma redução menor aí de tecido de gordura. Então, continuando, aqui nós temos uma diferença entre tecido adiposo superficial e tecido adiposo profundo. Então, se a gente analisarmos aí nessa primeira figura A e B, eu tenho tecido adiposo superficial. Toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, isso aqui são septos fibrosos. Aqui eu tenho tecido adiposo profundo. Olha, células de gordura maiores, então são células com aspecto diferente. Aqui eu tenho tecido adiposo superficial, olha só, septos fibrosos, e aqui eu tenho tecido adiposo profundo. Então, eles têm características diferentes. Comentei com vocês que o tecido adiposo, ele secreta mediadores inflamatórios. Então, por isso eu tenho que tomar muito cuidado com o meu paciente, com o perfil do meu paciente. E algo importante também, o que o tecido adiposo ele secreta, que está aqui, ó. O tecido adiposo secreta um hormônio que é chamado de leptina. Leptina é um hormônio que ele tem ação lá no meu hipotálamo e ele tem uma ação de saciedade. Então, leptina gera saciedade. Só que o que acontece com pacientes obesos? O paciente obeso, ele cria como se fosse uma resistência à leptina. E essa resistência à leptina leva a uma diminuição de saciedade. Essa leptina não faz o efeito que ela deveria fazer lá no hipotálamo, que é gerar essa saciedade. O que acontece? Esse paciente apresenta uma compulsão alimentar. E aqui eu vou deixar uma dica importantíssima. Pesquisas mostraram que pacientes que têm restrição de sono,
ou seja, pacientes que trabalham à noite, pacientes que têm pouco sono, né? Pessoas, não falar paciente não, pessoas que têm pouco sono, indivíduos, né? Eles apresentam uma diminuição nos níveis de leptina e aumento nos níveis de um outro hormônio que é secretado lá no estômago, que é a grelina. Grelina é um hormônio que é secretado lá no estômago e ele tem uma ação de fome. Enquanto leptina tem ação de saciedade, grelina ele gera uma sensação lá no meu hipotálamo de fome. Então, o que acontece com esses indivíduos que passaram por restrição de sono? Eles aumentaram os níveis de grelina e diminuíram os níveis de leptina, causando em si, então, uma compulsão alimentar. Por isso, na sua ficha de avaliação, jamais deve faltar essa pergunta. Como que é o sono do seu paciente? Quantas horas por noite, né, ele dorme? Então, não deixem de perguntar isso, ok? Bom, falamos um pouquinho sobre essa parte. Agora vamos falar um pouquinho aí dos efeitos fisiológicos. Quando eu falo em efeitos fisiológicos, eu estou querendo falar particularmente em necrose, apoptose e lipólise. A gente precisa definir muito bem essa diferença entre lipólise, apoptose e necrose. Por quê? O que seria lipólise? Lipólise seria somente a quebra desse triacilglicerol e a liberação de ácido graxo e glicerol. Então, a célula de gordura, ela permanece o quê? Intacta. Então, eu tenho somente a quebra do conteúdo que está dentro dela. Toda vez que eu estimular lipólise, e eu tenho recursos que vão estimular lipólise, como ultrassom convencional, como radiofrequência pode estimular também, mas eletrolipólise estimula bastante lipólise. Então, eu tenho esses recursos aí. Olha só que interessante. Toda vez que eu estimular a lipólise, eu preciso gerar gasto energético depois. Preciso gerar oxidação. Por quê? Porque senão essa gordura, né? Esses ácidos graxos e glicerol, eles vão novamente passar por um processo de metabolização e vai ser acumulado novamente. Então, não teria sentido. Então, eu preciso o quê? Gerar oxidação de gordura gerar oxidação, gasto energético pós-tratamento que gera lipólise. E nós vamos ter recursos também que geram o quê? Que geram apoptose. O que seria essa apoptose? Morte programada da célula de gordura. Então, essa célula se programa para morrer. Nós temos técnicas como a criolipólise, que gera apoptose. É uma das técnicas mais descrita assim, a nível científico, né, com comprovação científica que gera apoptose. E nós temos também técnicas que geram necrose. O que seria necrose? Uma técnica onde lesa a membrana celular, então eu tenho lesão da membrana celular e eu tenho morte de células. Então, no caso, nós estamos falando de uma necrose adipositária. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo, porque está gerando lesão na membrana do adipócito e fazendo com que ele entre em morte. Entre em morte não, que ele morra, né? Que literalmente seja destruído. Então, eu tenho lise da membrana celular. Isso é muito importante e são técnicas boas. Então, vamos lá. Resumindo, lipólise, eu tenho a quebra desse triacilglicerol e a liberação de ácido graxo e glicerol. Técnicas que estimulam lipólise, ultrassom e eletrolipólise. Resumindo aí. Apoptose, técnicas que estimulam a apoptose, que é essa morte programada da célula de gordura. Eu tenho aí, então, criolipólise, criofrequência, radiofrequência também pode estimular a apoptose. Técnicas que estimulam necrose. Eu tenho carboxiterapia, eu tenho ultracavitação que é diferente de ultrassom, tá? Tenho ultracavitação ou lipocavitação, seria basicamente o mesmo sentido. E tenho aí também carbox, ultracavitação, radiofrequência. Radiofrequência também pode estimular necrose, tá? Por um superaquecimento. Bom, pessoal, às vezes não vai dar para a gente falar de todas as tecnologias aqui neste momento. Não vai dar para falar de ultrassom, de ultracavitação, de carboxterapia, de radiofrequência,
de falar de todas essas tecnologias aqui, não vai dar tempo da gente fazer isso. Então, assim, sigam lá no Instagram, me sigam lá que eu estou falando direto sobre essas tecnologias. Nós vamos ter também o curso do Lipofarm online, então que vai ter todas essas tecnologias lá presente no curso, onde eu falo super detalhado sobre essas tecnologias. E nas aulas de vocês também, assim que tudo voltar à normalidade, nós falamos também sobre todas essas tecnologias. Bom, se você quiser artigo científico também, entre em contato comigo. Bom, vamos falar de alguns recursos da eletroterapia em específico agora com vocês. Então, voltar aqui para mim agora. Bom, quero falar com vocês aqui de dois principais recursos que nós utilizamos muito dentro da eletroterapia, que é a radiofrequência e a ultracavitação. Então, primeiro, radiofrequência. Radiofrequência, eu tenho um equipamento onde ele trabalha com frequências diferentes e que vai gerar aí uma resposta, vai gerar várias respostas fisiológicas no meu tecido. Dentre elas, tanto para o estímulo de produção de colágeno, então a radiofrequência é ótima para melhorar a flacidez, como também a radiofrequência ela vai estar atuando e também podendo atuar na celulite e gordura localizada também, na redução de gordura localizada. Então, a radiofrequência, toda vez que eu vou falar em radiofrequência, eu falo o seguinte, que o aluno ele precisa entender bem de radiofrequência e saber comprar o seu equipamento. Então, eu vou falar alguns fatores aqui que na hora de você comprar o seu equipamento, o que você deve pensar quando você vai comprar. Primeiro, o que você deve pensar quando vai comprar um aparelho de radiofrequência? Frequência. Que vai uma dica. Quanto mais alta a frequência, mais superficial essa onda fica. Então, se eu quero uma onda, porque a radiofrequência ela gera uma onda, essa onda vai lá no meu tecido. Se eu quero um aparelho para chegar lá no meu tecido adiposo, eu preciso de um aparelho com frequências mais baixas, para que realmente chegue lá no meu tecido adiposo e faça uma redução de gordura localizada. Agora, se eu quero trabalhar a nível superficial, eu posso ter um aparelho com frequências mais altas que não vai ter problema algum, que esse aparelho vai estar chegando ali a nível mais superficial e vai estar tratando e estimulando uma neocolagênese, né, uma nova produção de colágeno. Então, ok, não teria problema algum eu ter aparelho de frequências mais altas. Então, olha só, frequência é um fator determinante. Não saia comprando aparelho aí sem entender de eletroterapia. Tá? Por favor, te peço isso. Não saia comprando um aparelho sem entender de eletroterapia. Tá com dúvida? Me manda uma mensagem, não tem problema. Me manda uma mensagem que eu vou fazer o possível para sanar essas dúvidas de vocês. Por quê? Porque senão você vai desperdiçar dinheiro. É o que eu mais vejo dentro da eletroterapia. São pessoas desperdiçar dinheiro, comprar aparelhos muito, muito caros e isso ser um grande problema quando você vai comprar esses aparelhos caros, tá? Porque nem sempre é um aparelho caro que significa que vai dar resultado. Então, radiofrequência, analise isso e analise potência também. Quanto mais alta a potência dessa radiofrequência, mais rápido ela vai esquentar. Então, isso facilita para você diminuir o seu tempo. Outro fator determinante também é o tipo de ponteira. Nós temos radiofrequências com ponteiras monopolares e com ponteiras bipolares, tripolar e hexapolar. Qual que é a diferença entre elas? As ponteiras monopolares, elas têm a placa de retorno. Então, o meio ativo, que é o que está enviando a onda, ele é separado do meio receptivo, que é o que recebe essa onda. Então, toda vez que eu tenho uma ponteira monopolar, essa radiofrequência ela consegue gerar uma onda mais profunda. Então, as ponteiras monopolares seriam ponteiras mais específicas para trabalhar a gordura localizada. E ponteiras bipolares, tripolar e hexapolar, para trabalhar mais a nível aí superficial. Então, toda vez que você for comprar o seu aparelho de radiofrequência, analise frequência, potência e tipos de ponteiras. Esses são os principais fatores que vocês devem analisar. Vamos lá falar um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos da radiofrequência. A radiofrequência ela vai estimular uma neocolagênese, então ela estimula uma nova produção de colágeno por três principais efeitos aí. Ela gera uma desnaturação do colágeno, então ela gera aquela retração e aquele efeito lift instantâneo.
ela gera uma lesão térmica, porque como ela esquenta ali dentro da minha derme, então ela gera uma lesão que gera uma inflamação e meu corpo vai reparar aquele tecido. Dentro do processo de reparação, eu tenho aí o estímulo de fibroblastos, que são células que vão sintetizar colágeno e elastina. E eu tenho também estímulo de HSP47, que é uma proteína de choque térmico, que toda vez que ela é ativada, ela reage aí protegendo esse colágeno do tipo 1. Então, ela reage estimulando, fazendo com que os fibroblastos eles produzam colágeno. Então, a radiofrequência estimula a produção de colágeno por esses 3 fatores. E a radiofrequência também, ela é muito utilizada para a redução de gordura localizada. Por quê? Quando eu utilizo a frequência correta, a ponteira correta, essa onda ela chega profundo e ela gera um aquecimento a nível de tecido adiposo. Se eu gero esse aquecimento a nível de tecido adiposo, eu posso gerar uma lesão na membrana, na membrana do adipócito e gerar um rompimento dessa membrana e gerar morte celular. Então, ótimo a radiofrequência para a redução de gordura localizada também. Porém, tem que estar usando o aparelho certo, com a frequência certa e a ponteira certa. Bom, finalizamos um pouquinho aí, falei um pouco sobre radiofrequência. Lógico que não dá para falar todo o conteúdo aqui. Teria que ficar umas 3 horas só para falar sobre radiofrequência. Então, vamos falar um pouquinho sobre ultracavitação. Ultracavitação é diferente de ultrassom. O que seria, então, a ultracavitação? Ultracavitação é um tipo de ultrassom, porém, um ultrassom de baixa frequência. Nós vamos ter 3 tipos de ultrassons. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Ultrassons de alta frequência, ultrassons de baixa frequência e ultrassom focado. Eu estou falando hoje do ultrassom de baixa frequência. O ultrassom de baixa frequência, ele tem uma frequência de 40 kHz, em média de 40 kHz. O que é frequência, Ricardo? Frequência é a quantidade de pulsos que são gerados durante 1 segundo. Então, quanto mais pulsos esse ultrassom gera, eu vou ter uma frequência mais alta. Então, quanto mais pulsos, mais superficial essa onda fica. Quanto menos pulso ele gera, mais profunda essa onda chega. Por isso, um ultrassom de baixa frequência, a gente fala que essa onda ela chega o que mais profundo. E ele produz um efeito diferente no meu tecido. Então, olha só. Preste bastante atenção aqui agora. Esqueça nomes comerciais. Esqueça. É ultrassom de não sei o quê. É ultrassom de tal marca. Não. Se você quer saber a diferença entre os ultrassons, você precisa entender de frequência. O que é um ultrassom de alta frequência? O que é um ultrassom de baixo? O que é um ultrassom focado? Você precisa entender isso. Esqueça nome comercial. Se você comprar um aparelho pelo nome comercial, você vai se frustrar depois porque você não vai ter os resultados que você estava esperando. Quando fala em tratamento de gordura localizada, eu gosto muito de utilizar ultrassom de baixa frequência. Os que trabalham próximo da casa de 40 kHz. Então, preste bastante atenção. 40 kHz. Quais são esses ultrassons, Ricardo? Esses ultrassons, nós temos aí algumas marcas como Cabicel 40, nós temos aí algumas marcas como o da Bioset, que eu esqueci o nome agora, Master Shape, e entre outros. Mas não se ligue à marca, se ligue à frequência. O que esse ultrassom faz? Ele gera um tipo de cavitação que a gente chama de cavitação instável. O que é cavitação? Formação de microbolhas de ar. Então, o ultrassom ele gera microbolhas de ar. O que seria uma cavitação instável? Uma microbolha de ar que implode. Então, quando eu tenho implosão dessa microbolha de ar, eu tenho mais lesão no meu tecido. Então, o ultrassom de baixa frequência, ele consegue chegar lá na minha célula de gordura e ele consegue lesionar essa célula de gordura por cavitação instável. Olha só que interessante. Quando eu gero essa cavitação instável, eu tenho ali lesão na membrana do adipócito e eu tenho, então, lise celular, rompimento de membrana do adipócito. Então, o ultrassom de baixa frequência gera lesão na membrana do adipócito, tá? Então, olha só, nós falamos de gordura localizada, nós falamos de estímulos que eu posso ter na gordura, que é a lipólise, apoptose, necrose. Nós falamos de recursos da eletroterapia, como radiofrequência e ultracavitação. E eu vou finalizar aqui agora falando de uma combinação de técnica que seria super interessante vocês fazerem para a redução de gordura localizada, que é utilizar radiofrequência e ultracavitação no mesmo dia. Posso fazer, Ricardo? Pode. Eu gosto muito de iniciar
com a radiofrequência, faço em média de 10 a 15 minutos de radiofrequência, temperatura mais alta, por quê? Porque eu quero lesionar antipostos, então preciso utilizar temperaturas mais altas, e finalizo com a ultracavitação, em torno de 7 minutos, de acordo com o tamanho do cabeçote. Então, seleciono uma área e faço ali 7, 7, 7, 7, 7, 7, movimentos leves. Então, esse seria essa combinação que eu quero deixar para vocês aí. Bom, pessoal, vou finalizar aqui agora. Nós podemos fazer inúmeras combinações em eletroterapia para reduzir gordura localizada. Inclusive, o Lipoparm é isso, essa combinação de eletroterapia. Então, no curso de Lipoparm, eu falo sobre fisiologia. Então, entendemos o que acontece, como que acontece uma lipólise, como que acontece uma lipogênese, metabolismo de carboidrato, proteína, gordura. Então, nós falamos tudo sobre isso. Falamos sobre avaliação, falamos sobre imagem termográfica, que é algo super interessante também. E falamos de vários outros assuntos que vai te levar a um raciocínio clínico. O que é raciocínio clínico? Eu pegar todas essas informações e colocar isso em prática, gerando resultado no meu paciente. Então, o Lipoparm é isso. Você gerar resultado no seu paciente com raciocínio clínico. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Tá? Então, vocês que querem conhecer mais, tanto nos módulos de pós-graduação, quanto nos cursos, pode ficar à vontade. Está com alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nesse conteúdo? Me mande uma mensagem. Meu Instagram é drricardoavila. drricardoavila. Tudo junto. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem lá, que eu vou estar disponível para responder todas as dúvidas de vocês. Infelizmente não dá para falar de muita coisa aqui, mas eu vou preparar alguma outra aula para vocês. Obrigado ao Impós, obrigado, doutora Laiane, obrigado a toda a coordenação. Estou aqui disponível para vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou aqui.